Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula agora estudando sistemas eletromecânicos. Então, através da combinação de elementos mecânicos e elétricos, pode ser construída uma variedade de dispositivos eletromecânicos muito úteis. Esses dispositivos convertem energia de uma forma para outra, energia mecânica para elétrica ou energia elétrica para mecânica. Aplicações e exemplos. Temos os motores aqui. Então, os motores vão converter, motores elétricos, né? Vão converter energia elétrica para movimento rotacional mecânico, né? E o gerador, se a gente tiver, vai converter o movimento mecânico, né? Para a geração de energia elétrica, tá? Temos atuadores aqui lineares, né? Que vai converter tanto o movimento rotacional de um motor elétrico, por exemplo, né? Em movimento linear do eixo aqui, né? Temos solenoide linear, que aqui é uma bobina, né, à medida que você... Uma bobina em conjunto com uma mola, né? Se você energiza a bobina, né, o movimento vai para a direita ou para a esquerda, dependendo de como está feito aqui a guia linear, né? Mas uma vez que tem campo magnético, né, a tendência é alinhar a guia aqui linear, né, fazendo com que ela se movimente e vença, por exemplo, a força magnética, né, vença a força da mola. A gente vai ter um exemplo aí mais para frente. Sensores, né, alto-falantes, microfones, né, então alto-falantes aí, né, através da bobina, né, faz vibrar a membrana do alto-falante, o microfone é o contrário, né, tem a membrana que vai fazer oscilações e que vão dar impulsos elétricos aí que depois são amplificados, né? E sensores também de posição magnéticos, né? Ou de velocidades rotacionais também que podem estar gerando algum campo magnético que gera uma tensão, etc. E pode, esse nível de tensão indica, por exemplo, a velocidade angular do eixo do motor elétrico, né? Então, são vários tipos de aplicações de sistemas eletromecânicos. Tá? O principal deles, realmente, que a gente vai estudar são os motores, né? E alguns atuadores aqui, principalmente o solenoide, né? E o motor aqui para posicionamento angular ou velocidade angular. Ok? Motores, a gente pode falar que são importantes para robôs manipuladores, né? A gente pode ter motores elétricos em cada eixo do braço robótico, né? Então a gente pode ter um problema de posicionamento angular, então por isso é importante a gente estudar a modelagem do motor elétrico, né? A gente pode utilizar para modelar um atuador rotacional paralinear, uma solenoide, etc. Tá? Então os princípios são os mesmos, né? E essas equações vão virar o modelo desses sistemas, né? Então aqui tem a interação corrente-campo magnético, né? As interações corrente-campo magnético são descritas pela lei de Faraday da indução e de Lorentz da força, né? Existem três relações básicas entre corrente e magnetismo, pessoal. Uma corrente elétrica estabelece um campo magnético, então uma corrente elétrica estabelece um campo magnético. Uma corrente através de um fio condutor em um campo magnético gera uma força exercida sobre ele, né? Então, uma corrente através de um fio condutor em um campo magnético vai gerar uma força exercida sobre o condutor, né? Um fio se movendo em relação a um campo magnético terá uma tensão induzida entre as suas extremidades, né? Então, aqui, de mecânico para elétrico, a geração de tensão induzida, né? E aqui de elétrico para mecânico, com a geração da força, ok? Então, corrente em um fio condutor estabelece um campo magnético. Olha que interessante aqui. Essa aqui é a lei de Biot-Savart, que descreve o campo magnético B, no qual o sentido das linhas de campo é definido aplicando a regra da mão direita. Isso aqui vocês estudaram lá em física, né? Então, a corrente elétrica, né, vai gerar um campo magnético. Então, como que eu sei o sentido desse campo, né? Se eu colocar o meu dedão no sentido, né, da minha mão direita aí, no sentido da corrente elétrica, né, então para cima, a minha mão, né, vai apontar para o sentido do campo magnético, né? É como se eu tivesse
meus dedos, né, as pontas do meu dedo indicam a direção que as setas estão apontando. Então, se vocês colocarem o dedão apontado para cima, né, na direção da corrente, né, a gente vai ter os dedos apontando qual que é o sentido do campo magnético, tá bom? Então, corrente em um fio condutor estabelece um campo magnético. Então, se tem corrente no fio, temos campo magnético em volta, ok? A força magnética induzida, né? Então, a força induzida aqui, ó, olha que interessante. Aqui a gente pode usar também a regra aí da mão direita. A gente pode apontar os dedos, a gente apontar os dedos das mãos, né, no sentido da corrente aí, né, que está aqui. Coloca os dedos da mão aqui sobre ela. Se a gente fechar a mão, né, deixando a mão, fechando a mão para o sentido do campo magnético B, né, o dedão vai apontar para onde está a força, tá? Então, se eu colocar minha mão nesse sentido, fechar ela para cá, né, no sentido do campo magnético, meu dedo vai estar apontando para cá. Então, a força vai estar nesse sentido, tá? A força, como que eu sei qual que é a magnitude da força induzida, né? Vai ser a corrente vezes o comprimento do fio, né? Vezes o campo vezes o produto vetorial, né? IL, produto vetorial do campo magnético B, tá? Então, para um fio perpendicular ao campo magnético, né? A magnitude aqui vai ser BLI, tá? Que a gente vai obter qual que é a força, sendo B a densidade do fluxo magnético, então B é a densidade do fluxo magnético, dado em Weber por metro quadrado, ou Tesla, e L é o comprimento do fio no campo. Então, é o fio que está imerso aí no campo magnético B, ok? Então, temos F igual a BLI, certo, pessoal? Aqui a gente vai saber a magnitude. A gente vai usar mais isso aqui, tá? Um pouco, só mais ou menos, para a gente saber, e mais ou menos o produto vetorial a gente não vai trabalhar, então vocês não precisam se preocupar tanto, tá, pessoal? Mais para vocês saberem de onde vem as equações, né, e as leis. Muito bem. E aí, se eu quiser saber qual que é a tensão induzida aqui no fio condutor, né, se ele estiver se movimentando uma velocidade, né, V, uma velocidade linear V, né? Aqui, a tensão induzida vai ser a velocidade vezes o produto vetorial, né? O vetor de velocidade, produto vetorial com B, né, do campo magnético, né? Vezes o produto escalar de L, né? Que L é o comprimento do fio, né? Se o fio se o fio se movendo permanece perpendicular ao campo magnético, né? Então isso aqui é algo importante. O fio se movendo permanece perpendicular ao campo magnético, né? E de C igual a BLV, então a gente tem que a tensão induzida é igual a BL vezes a V, sendo a velocidade em metros por segundo. Tá? Então aqui a gente sabe qual que é a tensão induzida, né? Essa tensão se vocês imaginarem um, um gerador, né? Que a gente tem o eixo por exemplo, em uma geração hidráulica, né? Então a gente vai ter a água provavelmente fazendo o eixo do gerador se mover, né? E a energia que vai ser gerada pode ser calculada dessa forma aqui, né? E depende da velocidade que vai ser feita, ok? Muito bem. Vamos falar agora então um pouquinho do motor elétrico, né? Então, um motor de corrente contínua, né? A gente está trabalhando só com corrente contínua aqui, pessoal. Então, estamos trabalhando com corrente alternada, tá? É um sistema eletromecânico que converte energia elétrica em energia mecânica, né? Movimento de rotação, tá? Utilizando as relações básicas de corrente e magnetismo. Então, o motor de corrente contínua consiste em uma armadura, tá? A armadura aqui, pessoal, seria aqui é a bobina, só que ela tá toda. São vários fios aqui, ó, em volta, né? Aqui no eixo do rotor, tá? Em torno do eixo, né? Então a gente tem os vários fios aqui, ó, né?
volta. Então a armadura é essa bobina aí que vai estar em volta do rotor. Em um campo, um motor de corrente contínua consiste numa armadura ou rotor e um campo magnético estabelecido pelo estator. Então o estator, né? Então aqui a gente tem um ímã permanente aqui, ó, né? De norte para sul, a direção do campo magnético, tá? E, e observe que em cada momento, né? Cada uma dessas linhas de campo vai estar perpendicular a, vai estar perpendicular ao fio condutor, tá? Nessa configuração. Imagina que o fio condutor está entrando aí dentro do slide ou saindo, né? Entrando ou saindo aqui do slide, ok? Muito bem. O disco da armadura ou do rotor é envolvido com uma bobina de fio ou o enrolamento de armadura, né? Então esse aqui é o enrolamento da armadura. Muito bem. Nos enrolamentos da armadura, metade superior do rotor, a corrente flui para dentro, né? Então aqui ele está falando que a corrente elétrica, né, nesse fio condutor aqui da parte superior, da metade superior, né, a corrente flui para dentro. Então eu vou colocar como X como a corrente entrando, tá? Aqui também, toda essa parte superior é tudo bolinhas com X, né? E na metade inferior a corrente flui para fora da página. Então para fora da página eu vou colocar a bolinha aqui, certo? Então está saindo para fora, né, para vocês. A linha de campo magnético radiais B permanece perpendiculares aos enrolamentos, né? Tá vendo aqui? Se estiver nessa posição, aqui vai ter também um campo magnético perpendicular para esse fio aqui. Aos enrolamentos da armadura, portanto, a força induzida de cada fio individual é tangente à superfície do rotor. Por exemplo, vamos revisar aqui, ó, né? Aqui a gente tinha a direção do campo, a gente virava na direção colocava a mão sobre o fio do condutor, virava a mão na direção do campo e o dedão apontava a força, né? Vamos fazer o mesmo exercício aqui. Então a corrente está entrando, então apontem a mão para dentro, virem a ponta do dedo para baixo aí que vai estar o campo magnético, vão perceber que a força, o dedão, vai estar apontando para essa direção aqui, ó, a nossa força, tá? Da mesma forma, vocês podem fazer para vários fios aí. Aqui está saindo, então a mão está saindo, eu vou virar a minha mão no sentido do campo, eu vou perceber que eu vou ter uma força nesse sentido, tá? Então perceba que vai ter várias contribuições de força aqui que vai fazer o meu motor girar, né? E aí eu vou ter o torque do motor, que vai ser essa força, né? O somatório de todas essas forças aqui do rotor, né? Vezes o raio do rotor, né? Vai me dar o torque magnético, o torque eletromagnético total sobre o rotor, tá? Que é BL vezes a corrente vezes a corrente vezes o raio do rotor, certo? A força é BLI, né? Que a gente já viu aqui, ó. BLI e aqui vai ser vezes o raio, né, do rotor vai dar o torque mecânico. Ok, pessoal? Então, torque eletromagnético total sobre o rotor, né? Qual que é o torque que vai estar gerando aqui é o torque magnético, no qual o R é o raio do rotor e L é o comprimento dos enrolamentos. Ok? Aí você pode multiplicar pelo número de L's que tem, né? Ou aqui já está feito automaticamente aqui, né? Mas poderia ser um N vezes o L aqui também, ou o comprimento total, né? Muito bem. Se a intensidade do campo magnético B é constante, os três termos B, L e R podem ser concentrados em uma única constante Km, tá? Então, essa é a constante, denominada constante do torque do motor, ó. Km é a constante do torque do motor. Então, o torque eletromagnético total sobre o rotor o torque eletromagnético é igual a Km vezes a corrente. Olha que interessante aqui, um dado muito importante, pessoal. Então, o torque mecânico do motor, ele é proporcional à corrente elétrica. Tá? Então, se a gente conseguisse medir qual que é a corrente que está sendo exigida do motor elétrico, a gente consegue calcular qual que é o torque eletromagnético. Olha que interessante.
Então, guardem essa informação. O torque eletromagnético total sobre o rotor de um motor de corrente contínua, ele é proporcional à corrente elétrica, corrente contínua aqui, tá? E Km é a constante do torque do motor dada em pulsão em unidade em Nm por ampere, tá? Essa informação é muito interessante, pessoal. Isso aqui, ó. Tá? Muito interessante mesmo. Então, aqui, ó, se você tem um motor, né? Por exemplo, num veículo elétrico aí, né? Eu quero saber qual que é o torque, né? Que eu vou estar aplicando nas rodas, né? Então, se a gente souber a corrente e saber qual que é a constante Km, a gente consegue saber qual que é o torque aplicado. Ah, eu tenho um torque suficiente para subir uma subida, tal, coisas desse tipo assim, seria possível, né? A gente utiliza bastante robótica móvel isso aqui, tá? Essa modelagem do motor também, tá, pessoal? Ah, qual é o torque necessário para um manipulador robótico sustentar uma carga, né? Levantar uma caixa e colocar, mover, né? Caixa, guindaste, etc. Então a gente consegue calcular qual é o torque do motor assim. Essa constante Km, a gente vai ter outras constantes aí. Elas podem ser calculadas, né, através dos parâmetros ou podem ser obtidas através de experimentos de laboratório, tá, pessoal? A gente não vai ver aqui a identificação desses parâmetros, né, mas é possível fazer ela em laboratório. Muito bem. O movimento angular do rotor produz uma tensão induzida contrária ao sentido da corrente na armadura, né, contra a força eletromotriz ou força contra a eletromotriz EDC. Então, essa força contra a eletromotriz aqui vai ser essa tensão induzida, é dado por BLV, que é BL, aqui a velocidade linear, né, é igual a R vezes θ ponto, né, que é θ ponto é o ângulo aqui do rotor, né, então é a velocidade angular, ok? Então, se o campo magnético B é constante, pode-se definir uma nova constante KCBLR. Essa é a constante de a contra-força eletromotriz, né, para o motor. Constante de força contra a eletromotriz, Kc. Então, tanto o parâmetro Km como o Kc a gente pode encontrar também experimentalmente, tá? Além de pelo cálculo matemático aqui, né? Então, volts por segundos por radiano, né? Apesar de não ser aparentes, as unidades km e kc, né, são equivalentes, uma vez que um volt é igual a 1 kg por metro quadrado por segundo cúbico ampere, né, que é igual a 1 newton metro por dividido por segundo vezes ampere, ok? Então definimos essas duas constantes aqui, tá? Isso aqui, pessoal, Kc e Km, vocês encontram no datasheet, na folha de especificação do motor, tá? Nos melhores motores vão ter essas especificações aí precisas, né? Para um posicionamento angular preciso, ok? Muito bem, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o exemplo do motor já aqui. E aí depois a gente passa para o próximo vídeo. Muito bem, então aqui ó, a circuito da armadura, né? O circuito da armadura a gente tinha conversado, então são vários fios aqui, né? Esses fios vão ter uma resistência elétrica, né? E vai ter uma indutância elétrica gerada aqui também, tá? Então a gente tem a tensão de entrada, que é a tensão de alimentação da armadura, né? É onde a gente vai ligar na bateria, né? Essa tensão de entrada. E aqui tem a tensão da força contra a eletromotriz, né? Que é gerada no sentido oposto, né? Oposto da tensão de entrada, ok? E, lógico, aqui vai ser, a partir dessa tensão de entrada, vai ser gerado um torque, né, eletromagnético, aqui que é representado por Tm, né? O rotor do motor tem um momento de inércia, que a gente já viu lá da modelagem mecânica, né? E a gente tem um torque na carga aqui, em sentido oposto, né? Aqui tem a referência do giro do motor, né? Teta positivo nessa direção. Então, se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui, né? Então fica menos, opa, vou voltar aqui, fica
menos, né, E de RA, né, ou ele chamou de E de R, né, mais menos, por assim, né? E de L e E de C, né? Ah, então, somando aqui no sentido da corrente, né, no sentido horário, então fica menos ER, menos EL, porque a flechinha está ao contrário, né? Menos EC e mais ET igual a zero, tá? Então, substituindo aqui RA e A, né? A tensão do resistor, LA e A aqui para o indutor, tá? E de C, que é a força contra eletromotriz aqui, ó, a gente já calculou, é KC tetaponto, tá? E N de entrada. Então, esse é o modelo do sistema elétrico do motor, tá? Esse é o modelo do sistema elétrico. O modelo mecânico, então a gente tem que fazer o diagrama de corpo livre da parte mecânica aqui do rotor, tá? Então, tem um atrito viscoso aqui que é o que vai estar dando suporte, né, para o eixo do motor, né? Então, provavelmente tem um óleo lubrificante ali para que o rotor gire livremente, ok? Mas ele tem um atrito viscoso aqui sobre o eixo, tá? Que é considerado. Então, fazendo o diagrama do corpo livre, né, a gente pode fazer no sentido oposto aqui o torque da carga, né, movimentando o eixo, né, no sentido da rotação tem um torque da carga, e temos também em oposição o torque de atrito, tá? Então, vai se opor ao movimento do torque do motor. Então, o torque do motor, torque do motor, o torque eletromagnético é KMA, né? A gente já viu aqui. O torque de atrito é B vezes θ ponto, que é a velocidade angular do eixo do motor, e o torque da carga é dado por TC. Então, aplicando a segunda lei de Livre, né, ao diagrama do corpo livre, o somatório do torque é igual a KMA, né, nesse sentido aqui, menos TC, menos B, θ ponto é igual a J, né, que é o momento de inércia do eixo do rotor, vezes θ 2 pontos, que é a aceleração angular, né? Então, combinando o modelo elétrico e mecânico, a gente tem o modelo completo do motor de corrente contínua, que é um sistema de terceira ordem, tá, pessoal? Se a gente substituir a corrente A aqui, né, derivando J, toda essa equação aqui, a gente fica com I ponto A, né? E a gente pode substituir a equação aqui, a gente fica com o modelo de terceira ordem, né, acoplado linear, tá? Então, esse aqui é o nosso modelo matemático do motor elétrico. Com essas equações aqui, a gente consegue simular, projetar controlador, fazer simulação, e a gente consegue projetar até qual que é o torque, como que vai ser o movimento dinâmico de um robô móvel, né, de duas rodas, um manipulador que tem motor elétrico. Então a gente consegue fazer várias simulações de comportamento dinâmico, né, desses sistemas aí. Ok? Então tá bom, pessoal. A gente continua aí no próximo vídeo com os próximos exemplos.